João e Marcos aplicaram o mesmo capital em duas cadernetas distintas, A e B. Devemos observar que a caderneta A está associada ao João. Então, aqui nós temos o João. Por outro lado, a caderneta B está vinculada ao Marcos. Então, aqui nós temos Marcos. A parte que representa o triângulo, então, será associado a João e a parte com o quadrado será associada a Marcos. Na primeira alternativa, na letra A, ele afirma para você que Marcos aumentou mais que João nos 2 primeiros meses. Se nós observarmos, o valor de João está acima do valor de Marcos, ou seja, o rendimento dele é um rendimento maior do que o de Marcos. Então, observe que João está na parte de cima. Então, João possui um rendimento acima do rendimento que nós temos em Marcos. Se João possui um rendimento maior do que o de Marcos, significa que João gerou mais do que Marcos, ou seja, Marcos aumentou mais do que João? Falso. O maior rendimento está associado ao valor mais alto, e o valor mais alto está vinculado a João. Então, nós temos que o maior rendimento é associado a João. Na alternativa B, ele fala: conclui-se que João ficou constante, enquanto o de Marcos diminuiu entre o segundo e o quarto mês. Observe, se nós olharmos entre o período de 2 e 4, nós teremos João acima sendo constante. Por outro lado, o valor que nós temos para Marcos, ele é decrescente, mas ele continua sendo positivo. Se o seu rendimento é positivo, então o seu montante ele deve aumentar. Ele rende um pouco menos, mas ele continua aumentando. Logo, o item B também será falso. Falso por quê? Porque o valor é decrescente, mas continuam sendo positivo. E se o valor tem um rendimento positivo, você aumenta o seu montante. Logo, a alternativa B será falsa. E a alternativa A, nós também chegamos em um valor falso. A alternativa C. Na alternativa C, ele afirma que em relação aos montantes de João e de Marcos ao longo desse período, conclui-se que João decresceu, enquanto o de Marcos aumentou entre o quarto e o sexto mês. Observe que o rendimento que nós temos de João está diminuindo. Se ele está diminuindo, nós temos um rendimento decrescente. E o valor que nós temos para Marcos está aumentando, então nós temos um rendimento crescente. Mas os dois rendimentos são positivos. Isso significa que o seu montante deverá aumentar, só que em uma taxa maior ou menor, mas continua aumentando, porque os valores dos rendimentos são positivos. Eu tenho um ganho, mesmo que seja um ganho de 0,19%, mas ainda representa um ganho. Isso significa que o nosso montante para os dois, ele deve aumentar. Não esqueça de ver que nós não estamos falando do rendimento, nós estamos falando dos montantes. Então, João decresce o rendimento, mas o montante continua o quê? Aumentando. Logo, o item C, falso. Nos dois casos que nós temos, os itens são falsos, tendo em vista que o nosso rendimento é positivo. Se o rendimento é positivo, então o nosso montante
deverá aumentar. Existe rendimento maior ou menor, mas existe o rendimento. D. O montante de João e Marcos. O de João foi superior ao de Marcos, apenas nos 2 primeiros meses de aplicação. Observe que João representa o valor acima. Como João representa o valor que está acima, o seu rendimento, então o nosso rendimento de João, ele é sempre maior que o rendimento de Marcos. Como o seu rendimento é maior, significa que o seu montante deve crescer de uma forma mais rápida. E ele afirma para você que João foi superior ao de Marcos apenas nos 2 primeiros meses. Não, o rendimento de João, sendo muito maior que o de Marcos, faz com que o seu montante seja sempre superior. Ou seja, a alternativa D também representa falso, por causa do apenas nos 2 primeiros meses, e ela é superior em toda a extensão do período. A alternativa é: os montantes acumulados por João foi maior que o poupado por Marcos ao final dos 6 meses. Exatamente isso. Como os rendimentos de João são muito superiores ao de Marcos, o seu montante, o seu acumulado, será maior. Então, o montante de João será maior que o montante associado ao Marcos. E a alternativa correta é